Gente, você está feliz? Meu Deus, eu estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. De estar aqui nessa manhã para compartilhar sobre essa série tão poderosa, né? Ao Senhor, aos santos e ao mundo. E nessa manhã a gente vai falar com nós, os santos. Mas a grande verdade é que Jesus, ele em Mateus 28, no verso 19, a Bíblia nos diz que Jesus, ele nos chamou, ele nos vocacionou, ele nos convocou, ele nos deu esse grande desafio do qual nós não estamos sozinhos, que é essa grande comissão. Então eu, você, nós somos chamados por Jesus, né, para se tornar essa grande igreja. E aliás, ela está bem grande hoje pela manhã. E você conhece esse texto onde Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas sabe, fazer discípulo, ele não é apenas você conhecer alguém no ônibus, você evangelizar. Mas fazer discípulo, a Bíblia fala que é batizar. Sabe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20 ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Então, sabe, amigos, eu e você, como a igreja, como os santos, nós temos essa direção dos céus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, de encher a terra com a graça do Senhor. E eu queria compartilhar com você algo sobre a unidade da igreja, caminhando em unidade. Sabe, uma das coisas, eu estava olhando aqui no momento do louvor, e lembrando quando a gente chegou, e de verdade mesmo, olhando para aquilo que eu estou vendo aqui de cima, eu gostaria que vocês tivessem essa visão. Mas assim, a gente não sonhava em chegar exatamente nesse lugar, com tantas pessoas que Jesus veio trazendo, com tantos santos que a igreja tem recebido nesse tempo. Mas só tem um detalhe, eu queria dizer para você que gosta de uma igreja pequena, sinto muito, né? Porque ela não vai permanecer desse tamanho, amém? É meia dúzia de pessoas empolgadas de alguma coisa nessa. Vamos lá, gente. Vocês têm que me ajudar, só vai ter um culto hoje. Falar, poxa vida, isso quer dizer que eu tenho mais tempo, não é verdade? Porque, cara, de verdade, assim, ó, o Thiago falou que não, que eu tenho 15 minutos, vou ser breve. Mas a verdade é que, como não vai ter o culto das 18, eu posso me estender um pouquinho mais, até no máximo às 15h30. Você concorda? Quem está aqui comigo até às 15h30? Ô, gente, vamos lá. No máximo 15h35. Sem o apelo, é claro. Né, gente? Então, sabe, amigos, quando eu olho para esse lugar, eu fico contemplando aquilo que a Bíblia fala em Salmos, as maravilhas do Senhor. De entender, assim, o caminho pelo qual Deus ele tem nos conduzido, o caminho que caminho que nós fazemos parte. Sabe, trilhando um destino, não só como um local, mais uma igreja dentro de Curitiba, sabe, não é um drive-thru de igrejas onde a gente está aqui, e daqui a pouco eu não gosto, e aqui eu vou para lá, e daqui a pouco eu quero trocar, não. E eu lembro da primeira vez que eu cheguei na Poema, e o Leandro falou: cara, nós não queremos nada daquilo que você tem para oferecer. Na verdade, nós viemos para cá, para formar uma grande família espiritual, essa que é a grande verdade. Não se trata de dons, não se trata de habilidades, não se trata daquilo que nós temos para entregar ao Senhor, mas se trata de nós nos tornarmos essa igreja gloriosa em Cristo Jesus. Você está aqui comigo? Vamos lá, gente. Meu Deus. Mas eu entendo que essa mensagem, ele é um alerta do Senhor para nossas vidas. Sabe, ele é uma mensagem clara, porque você entende que você é os santos, amém? Amém? Porque a Bíblia diz que Deus falou: você é santo, porque eu sou santo. Então,
Santo não quer dizer que você não tem pecado, mas santo é por causa da filiação como filho de Deus. Então eu, você, nós somos os santos. E somos essa igreja do Senhor aqui na terra. Então, mas existe esse alerta, e eu quero falar algo sobre caminhando em unidade. Sabe, porque eu tenho sido impactado ao longo desses anos nessa casa, como nós temos vivido como uma igreja. E mais do que isso, né, porque muitas vezes, talvez você também tenha vindo de outro lugar, de uma outra igreja, e você conheça exatamente como funciona, né? A dinâmica. Essas semanas postaram no story da igreja, isso é o templo, isso é a igreja, né? Foram várias imagens mostrando o que era a igreja, o que era ser uma família. Então talvez você conheça exatamente como funciona, né? Ainda que não tenha um folhetinho para você acompanhar, você sabe o momento que vai ter a abertura, o momento do louvor. Você sabe que quando vai acabar vai ter o momento do ofertório, né? E hoje teve especial as crianças sendo apresentadas. E talvez você conheça o roteiro exatamente daquilo como funciona uma igreja. Mas a grande verdade é que existe algo maior do que tudo isso. Existe uma família espiritual sendo gerada por meio de Cristo, e essa família espiritual, ela precisa continuar avançando. Ela não acaba aqui, ela não acaba nesse prédio, ele não acaba, olha, bem verdade, a igreja, ela vai além desse espaço. A igreja, ela está a partir do momento do vizinho que mora ao lado, e você pode ser igreja com ele. No seu 2 ou mais, você pode ser igreja com ele. Sabe, no seu trabalho, você pode ser igreja lá também. Então, a igreja, ele vai muito além do que nós temos vivido. E eu realmente, eu gosto de lembrar daquilo que nós temos vivido aqui nessa casa. Porque se você acompanhar, se os seus olhos permitirem, não somente ver o número de pessoas que estão chegando e vão continuar chegando em nome de Jesus. Na verdade, a Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. E de verdade, meus amigos, você é essa igreja. Então o inferno não pode deter você. O inferno não pode nos parar de maneira nenhuma. A igreja vai continuar crescendo a partir do momento que eu e você nos posicionarmos como filhos de Deus, como autoridade diante do Pai, para ministrar os santos. Então, mesmo que eu vejo que nós não somos perfeitos, sabe, como igreja, mas eu tenho convicção de uma coisa, que nós temos, existe um propósito nessa casa. Existe um propósito, e eu vejo que nós temos trilhados um caminho muito claro, né, que é de nos tornarmos realmente essa igreja gloriosa. Mas para você conhecer mais sobre isso, você tem que mergulhar mais fundo como igreja, como santo. Você vai precisar deixar de lado todas as ferramentas suas. Você vai precisar deixar todo o seu conhecimento para poder ser um aprendiz. Você vai precisar se despir de tudo aquilo que é seu para poder viver algo novo no Senhor. Porque você é santo. Então, esse caminho para nós sermos transformados, ele nos leva a um modelo: Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, ele é o caminho pelo qual nós devemos andar. Sabe, em João 17, do verso 20 ao 21, a Bíblia fala que Jesus faz uma oração, ele diz: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim
por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, Jesus, ele faz uma oração ao Pai momentos antes de ser crucificado. Então Jesus, ele poderia orar por tantas coisas antes de ser crucificado, mas ele faz uma oração para que nós nos tornássemos um, assim como ele era um como Pai. Sabe, existe algo muito poderoso aqui, e um dos maiores desafios para nós é como caminharmos como uma igreja em unidade. Caminharmos como uma igreja em unidade. Eu estava no banho hoje pela manhã e Deus me falou algo. Eu estava pensando sobre essa mensagem e eu entendi algo, que a igreja, ela é a unidade dos santos ao serviço do reino de Deus aqui na terra. Entende? Então, existe a igreja, ela é a unidade dos santos. Então, não tem como ser uma igreja para servir ao Senhor, para prestar um serviço dos céus aqui na terra, sem a unidade. É impossível. É impossível. Mas infelizmente existem muitas igrejas chegando ao fim pela falta da unidade. Sabe, alguns anos atrás nós vivemos algo, sabe, onde nós estávamos, infelizmente aconteceram coisas desse tipo, sabe, igrejas diminuindo o número de pessoas, igrejas que fecharam, sabe. Mas uma coisa que eu tenho convicção, que a unidade, ela começou a ser rompida em um momento. E tudo começa por um lugar. Ele começa pelo orgulho, ele começa pela soberba, ele começa por uma brecha. Por uma brecha. A unidade designa a qualidade do que é único, daquilo que é indivisível, aquilo que é singular. Então, nós estamos acompanhando nesses dias a Copa do Mundo, né? Quem está assistindo aí? Ninguém, todo mundo queria vir no culto hoje à tarde. Não entendi, gente. Por que essa risada aí? Quero ver se explicar para Jesus depois. E a gente viu muitas seleções favoritas, né? Não queria falar isso aqui, mas queria ter carimbado o passaporte da Alemanha. Mas eu gostaria que no mesmo voo a Argentina fosse também. Perdão, depois se corta. Se você é argentino, me perdoe. Se você é alemão, piorou então. Mas aquele 7-1 eu não engoli até hoje. Mas a grande verdade é que existem seleções que têm históricos de um bom futebol. Mas a grande verdade é que muitas foram desclassificadas. Então não basta você ter um bom atacante, porque um bom atacante só não ganha o jogo. Sabe, você precisa ter bom jogadores que joguem no ataque, mas você também precisa dos laterais, você precisa do meio de campo, você precisa da defesa e você precisa do goleiro. Então só um atacante não ganha jogo, e a gente tem visto isso. A unidade de um time faz com que ele ganhe. Mas também ele precisa de um bom técnico.
Porque se tiverem vários astros lá, mas não tiver alguém que comande isso tudo, seriam vários astros, cada um fazendo do seu jeito. Parece a igreja, não parece não? Não é meio semelhante a igreja? Nenhum atleta, ele vence uma competição sozinho, por melhor que seja. Ninguém pode quebrar recorde nenhum sozinho. Ele vai precisar de um técnico, ele vai precisar de um preparador físico, ainda que o seu técnico seja o ChatGPT, ou talvez o Strava, né? Meu filho corre no Strava. Esses dias ele foi correr e eu fui pedalar para acompanhar ele. Quase não deu conta, né? Mas a grande verdade é que ele foi lá e colocou a corrida lá e falando o tempo. Você fez tanto tempo aqui, você fez tanto tempo nesses 5 quilômetros. Então ninguém vence sozinho, ninguém pode chegar a um lugar sozinho. Mateus 18, 19, no meio da revista atualizada, ele fala: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer, repita comigo, qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então a unidade, ela é a força que move a igreja. A unidade, ele é o alicerce da igreja. Ela é a base. A unidade da igreja é que nos dá autoridade. Sabe, uma igreja sem unidade é impossível ela chegar em algum lugar. Quantos movimentos vocês já viram que iniciaram como um grande avivamento, como um grande movimento de pessoas, mas num determinado tempo eles acabaram? Então, para que uma igreja possa permanecer, ela precisa ser uma só. Assim como Jesus falou: Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. A unidade da igreja, a unidade, ele é representada pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são um só. Então é impossível nós caminharmos como igreja e cada um fazendo força para um lado. Nós, os santos, nós precisamos caminhar com uma igreja, todos indo para a mesma direção, todos com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Mas existe uma diferença entre uniformidade e unidade. A uniformidade, ela é uma imposição de um padrão único. Então exige que todos ajam, vistam e pensem da mesma forma. Todo mundo igual. Se você não gostar de amarelo, você vai ter que usar amarelo. Se você não gostar de azul, você vai ter que usar azul. Então isso é a uniformidade, né? E que as pessoas pensem exatamente da mesma maneira, o que elimina as diferenças e a individualidade. Isso é uniformidade. Mas a unidade é a união de pessoas diferentes com um propósito em comum, que valoriza a diversidade e aceita a pluralidade, e é sobre mentes que cooperam e caminham juntas, mesmo tendo pensamentos e funções distintas. Então, nós não fomos gerados numa linha de produção. Nós somos totalmente diferentes, nós fomos criados por Deus, cada um com a sua subjetividade, cada um com o seu jeito de ser, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de olhar as coisas, com a sua maneira de entender as coisas.
E isso é a igreja. É a igreja que nós somos, pessoas diferentes, cada um com o seu propósito no Senhor, mas com um propósito em comum. Então, o desafio é caminhar como igreja, mesmo com tantas diferenças. Com tantas diferenças. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, Efésios 4, do 1 a 17. Nós vamos ler esse texto. Queria que você abrisse comigo, ou acompanhasse aqui. A Bíblia diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, minha tradução é Almeida Revista, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui existem, nesses primeiros versículos, existem algumas diretrizes para nós, e a primeira delas é andar de modo digno, é a minha conduta diária. É de como eu ando diariamente, como santo, como parte dessa igreja. É como as pessoas estão olhando para mim, qual o testemunho que eu estou dando. Sabe, então, eu e você precisamos entender quem é o nosso Pai. Eu preciso entender qual é o modelo pelo qual eu caminho como filho de Deus. E o modelo é único, Jesus. A humildade, Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mansidão, né? Aquele que é manso de espírito, que tem domínio próprio. Longanimidade, a palavra grega significa resistência, paciência absoluta. O apóstolo Paulo está falando com a igreja do Éfeso. Nós, os santos, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é apenas assim, não, eu suporto aquele irmão ali. Se bem que isso não tem aqui nessa igreja, né? Graças a Deus. Alguém anda suportando sem amor, hein? Nossa, vocês são crentes demais. Ô, glória! Me ajuda aí, Edson. Olha aí, ó. Não é apenas suportar, mas é suportar em amor. Mas, detalhe, não é sobre o meu amor. Não é sobre o seu amor. Mas é sobre João 13, 35 e 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, suportando em amor não é só da maneira que eu acho que tem que ser, mas é suportar em amor com um padrão determinado dos céus. O amor de Jesus. Amém? Você está aqui comigo? Bora, gente, me ajuda aí. Não consegui nem tomar água, tá? Minha mão está tremendo tanto que eu tive que segurar com as duas mãos. Então, suportar, ele reflete o amor paciente. Porque para você suportar alguém, você vai ter que ter muita paciência e muito amor. Porque talvez não seja como você deseja dentro da igreja. Porque talvez não seja como você gostaria que fosse por causa do seu jeito de ser. Porque talvez dentro da sua casa, você gostaria que fosse exatamente. Isso é um problema de casal. Não, aliás, de casal não tem problema, agora que lembrei disso. Mas vamos imaginar que casal tivesse problema. Como seria se fosse exatamente os dois do mesmo jeito?
E não é. Então, para suportar alguém, você precisa amar muito. E no casamento, saindo fora total da mensagem, mas deixa eu falar um negócio para você. Talvez você precise ouvir isso nessa manhã. Para o seu casamento permanecer, com certeza tem alguém que tem mais tempo do que eu aqui, porque eu não sou tão velho assim. Mas nós fizemos 30 anos de casado assim. Para o seu casamento permanecer, você vai ter que suportar em amor. Não se engane. Não se engane. A sua paixão, ela esfria muito rápido. Mas o amor prevalece para sempre. Se você suportar em amor. Porque nunca vai ser do seu jeito. Mas vai ter que ser do jeito de Deus. Eu amo tanto falar em casamento. Mas isso é para outro dia. Aliás, teremos um culto de casal em breve. Eu estou achando que tem pouco casal vindo nesses cultos de casal. Você não tem problema, não? Levanta a mão aqui, quem não tem problema no casamento aí. Enfim, a verdade, Jesus. Lá em casa nós não temos briga, nunca. Discussões calorosas. Não é verdade, gente? Graças a Deus. Efésios 4 continua falando no verso 4. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro. E concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu os uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, eu estava ouvindo alguém falando sobre isso. Nós somos desafiados diariamente a performar. Sabe, nós somos desafiados diariamente a dar o nosso melhor, a alcançar o nosso melhor, a vencer, a extrair de mim tudo aquilo que é possível. E isso é maravilhoso. Porém, nós, os santos, nós não vencemos sozinhos. Porque, por meio da cruz, Jesus, Ele deu para mim e para você uma das maiores vitórias da nossa vida. A cruz nos deu essa vitória. E essa pessoa continuou falando que não é sobre vencer financeiramente, não é sobre ganhar todas as batalhas, mas entender que existe um Deus em cada momento dessas batalhas. Existe um Jesus que venceu na cruz. Ele deu a sua vida por mim e por você, para os santos, para nós, a igreja de Jesus. Então essa mensagem, essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela tem um destino muito claro. Ela está dando um direcionamento sobre a unidade, para que essa igreja permanecesse firme, olhando para o único lugar. Sabe, nesse momento acaba toda a discussão teológica. João 14, 16, 17, ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê e nem conhece.
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós não estamos sozinhos para vencer batalha nenhuma. Jesus nos deixou o Consolador. Então nós precisamos continuar em unidade. E como eu estava falando, olhando para esses versículos, acabou a discussão teológica. Acabou você entender que se é a minha habilidade ou se é do outro. Se importa mais o que eu faço, a minha maneira de trazer uma mensagem, ou a maneira do outro. Se a maneira que eu troco é mais poderosa que o outro, se a maneira que eu falo é mais poderosa que o outro, se eu me torno o mais ungidão de todos, mas não, essa não é a grande verdade. A grande verdade foi dito nesse texto que, no verso 6, verso 5, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de Pai de todos, no qual está em todos e age por meio de todos. Há um só Deus na igreja. Mas existem vários santos. Eu e você. Então ele concedeu os dons com um propósito de aperfeiçoar os santos. Então não tem como ser um santo e não fazer parte da igreja. Sabe, não tem como você ser um santo e ficar fora do 2 ou mais, porque no 2 ou mais é onde tudo está acontecendo. É poderoso demais você vir aos cultos pela manhã, você mais jovem vir no culto do Influa, você vir nos cultos de casais, mas existe algo acontecendo na unidade em cada 2 ou mais que nós estamos. Porque ali é o ferro afiando o ferro, é ali nesse lugar onde a vida é colocada verdadeiramente na mesa. É ali que é compartilhada as verdades, é ali que nós somos, ali nesse local que é gerado a unidade, que a unidade é fortalecida. Mas no 2 ou mais, ele não é apenas um clube, ele é um lugar de transformação. E para isso você vai ter que se deixar ser conhecido. Alguém tem dificuldade de abrir a sua vida? Ninguém, graças a Deus. Que coisa boa. Queremos ter mesas diárias com você. Quem não faz parte de um GCI, um 2 ou mais? Estamos na transição. Alguém não faz parte? Mais alguém? Levanta a mão aí. Quem não faz parte de um GCI? Bem alto para mim ver. Vai, gente, vamos lá, me ajuda. Líderes, me ajudem. Tem pessoas que não. Deixa eu perguntar, a gente não faz mais isso, mas é que eu sou de um tempo antigo. Quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Olha que coisa linda. Muito bom, welcome. Levanta a mão de novo aí. Nós queremos conhecer você. Que bom. Se você está só de passeio, seja bem-vindo, pode ficar. Não, brincadeira. É que eu não resisto, sabe, gente? A gente é meio compulsivo. Eu estou tratando isso, estou tentando. Não me esforçando muito. Se você... Quem está sem igreja aqui? Levanta a mão aí. Não fique envergonhado. Você está fora de alguma igreja, alguém que nos visita? Porque senão se tem uma já, você acabou de ganhar uma igreja. E uma família... E eu queria dizer que a gente vai entrar na sua casa, a gente ama visitar alguém. A gente quer tudo essas coisas. Aliás, então existe um propósito muito claro. As ferramentas são para a edificação do corpo. As ferramentas não são habilidades para que eu e você sejamos ovacionados. Mas as ferramentas são para que a igreja seja preparada para sair daqui e estar lá fora. Nós, os santos, eu e você. Por isso, eu e você precisamos nos permitir ser edificados nessa igreja. E os seus dons, o que a gente tem feito com os nossos dons?
se você dá aula de inglês, você está preparando algum santo para ir para as missões? Sem rentabilidade? Porque isso é um dom, pode ser uma ferramenta, mas talvez você possa ensinar um santo com a música. Talvez você prepare aos santos com o ensino teológico. Talvez você possa... Qual é o dom que você tem? Qual é o dom que Deus te deu? E como você está usando ele? Porque a Bíblia fala que ele é para edificação do corpo, que é para preparar os santos. Não só para a gente achar, não você, mas vamos imaginar que você acha que você é o top 5. Queria dizer que você não é. Você não fica bravo comigo? Você não é. Porque existe um Deus que deu essa habilidade. Para mim e para você. Sabe, todas as vezes que eu sou desafiado a trazer uma mensagem, a minha semana vira o caos. Falei para o Tiago, você vai precisar orar comigo, porque o caos está maior do que a última vez. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo, né? Eu sei que essa mensagem, ela veio dos céus. E a minha oração nesses dias é: Senhor, essa mensagem precisa atingir o interior, não somente o intelecto. Então, para que eu e você possamos servir a igreja, aquilo que nós fazemos, ele precisa atingir o interior, não o intelecto. Sabe, não é sobre uma mensagem que eu carrego, mas sobre ser a mensagem. Amém? Verso 13 de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura e a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos ajeitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas a falta da unidade, ele gera divisão. Sabe, infelizmente existem divisões acontecendo dentro da igreja. Sabe, separações entre esse e aquele ministério. Sabe, existem separações por pensamentos, existem separações por razões diferentes, pelo poder. Existem separações por causa da maledicência e por causa da insubmissão, da desobediência. E sabe, eu falei que nós não caminhamos na uniformidade, não é um padrão, não é ser igual. Mas para que eu e você possamos caminhar juntos, eu amo esse texto, porque toda divisão, ele enfraquece a igreja e ele abre brechas para a ação do inimigo. Então uma igreja vai ao fim quando as brechas começam a aumentar e o inimigo começa a ter ação maior. Talvez você já deve ter ouvido eu compartilhando sobre esse texto, 1 Coríntios 10. Eu queria que você lesse comigo, 1 Coríntios 10. Eu vou ler na versão Almeida, revista. Ele fala assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Gente, eu oro inúmeras vezes esse texto. Porque como eu falei, sabe, Deus nos deu a graça de estar aqui. Sabe, quando a igreja ainda não tinha um local ainda.
E eu olho como contemplando as maravilhas do Senhor para aquilo que a gente tem vivido hoje. E de verdade eu continuo orando. E eu continuo pregando em mesas que eu vou, para que não haja divisão no nosso meio. Sabe, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas o apóstolo Paulo, ele deixa uma direção clara para a igreja de Corinto, fala, vocês precisam falar a mesma coisa. Sabe, só que falar a mesma coisa é a unidade da doutrina da igreja local, e ela é baseada nas escrituras, ele é o fundamento da igreja. E sabe, existe aqui um grande problema, é quando eu não busco conhecer o que a igreja diz, eu não busco conhecer o que a igreja pensa, e por não entender isso, eu começo a falar demais, eu começo a caminhar em maledicência dentro da igreja. E se me perdoa a minha indignação, mas eu já sentei em mesas que foi maledicência pura, nessa casa. Então eu olho nesse momento, e como eu falei para você, é um alerta do Senhor para nós como santos, amém? Você é santo, você pertence a essa casa, então é um alerta para nós, para que nós caminhemos e continuamos a caminhar, olhando para um único lugar. Se você tem dúvidas, em nome de Jesus, não fique mais, mas falem as mesmas coisas, em nome de Jesus. Porque a igreja não vai parar. Eu vejo algo muito claro do Senhor. E como eu falei, nós não somos melhores. Mas eu louvo a Deus pela transição da nossa vida que foram 7 anos. E a gente continua sendo transformado. E eu olho para essa casa e vejo Jesus fazendo algo muito poderoso. E não tem a ver comigo, com você. É fruto de obediência, de oração, de entrega, de renúncia. Então, em nome de Jesus, se você não entendeu algo, não entre em maledicência. Mas sente com alguém e busque aprender. A professora Fabiana está ali. Já joguei a bomba para alguém, né? É importante. Mestre dos bereanos. Levanta a mão aí, Fábio. Olha que Deus. E aliás, esse ano, o ano que vem, teremos 4 bereanos. Não, brincadeira. Ah, meu Deus, que poderoso. Então eu preciso conhecer, para que não haja divisão, para que a gente possa falar as mesmas coisas. E a outra coisa que o apóstolo Paulo falou, sejam inteiramente unidos. Romanos 16, 17 e 18, ele fala assim, peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio da palavra suave e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Isso é muito poderoso e muito forte. A unidade, ele gera autoridade. Salmo 133, o subtítulo, ele fala que a excelência da união fraternal. Vou tentar tomar água sem tremer. A Bíblia fala assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba do Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho e Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Então, quando a unidade é estabelecida, a Bíblia nos afirma que o óleo precioso do Senhor,
é derramado sobre todo o corpo. Um amém ajudou bem. Vamos lá, gente. Você está aqui ou não? Bom, está quase meio-dia, ainda tenho 3 horas. Gente, não tem culto à tarde. Vamos lá, alguém. O jogo é sei lá que horas. Não, eu sei exatamente que horas, né? Então nós temos tempo, fique tranquilo. Ah, mas vou perder o almoço. Fica tranquilo, gente. Vamos lá. Então, quando a unidade é estabelecida, a Bíblia nos afirma que esse óleo precioso do Senhor é derramado sobre nós. Então, onde há a unidade do Senhor, a Bíblia fala que, onde há unidade, a Bíblia fala que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, sabe como uma igreja vai permanecer? Tendo unidade. Porque a Bíblia fala que o Senhor ordena. Gente, o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Sabe, depende, fala assim, depende de mim. Vamos lá, gente, fala, depende de mim. Agora fala pro seu vizinho aí, fala, depende de você também. Agora, para não fazer acepção de pessoas, fala pro outro, fala, depende de você também. Agora fala do de trás também, para ele não se sentir excluído, fala, depende de você. Fala pro da frente também, fala, depende de você. Gente, depende de nós. Para essa igreja permanecer unida, ele depende de nós. Não importa o que você acha de verdade, não importa o que eu acho sobre a igreja. Importa eu e você caminharmos em unidade. Unidade. Não é sobre o seu achismo, ninguém está nem aí com o que você acha. Você precisa caminhar em unidade. Existe um modelo que se chama Jesus Cristo. Esse é o único modelo, esse é o único padrão, essa é a única mensagem que vai ser pregada, não vai ser a sua e nem a minha. A igreja continua sendo dividida porque existem padrões humanos no meio. E nós precisamos de padrões do céu, em nome de Jesus. Para de olhar para o lado, olha para frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe uma promessa sobre Curitiba, sobre uma igreja que ia crescer muito. Eu ouvi isso. E eu tenho convicção que isso vai acontecer nessa casa. E não estou falando por soberba, não. É porque nós estamos caminhando para um alvo em nome de Jesus. E nós não vamos parar. Nós não vamos ceder. Não é soberba, não é orgulho. Existem milhares de igrejas poderosas em Curitiba. Mas nós vamos ser mais uma igreja gloriosa em nome de Jesus. Fala, depende de mim. Depende de nós. Porque a Bíblia garante que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Em nome de Jesus. A comunhão entre os irmãos, ele carrega poder, o poder da unção e o poder da presença de Deus. Em Gênesis queria que você já fosse subindo aí, Kevin, me ajuda, por favor. Só para fingir que está acabando. Gente, economizei 3 horas do seu dia. Tá bom, vou mais 1 hora. Espera aí, Kevin, fica aí. Sabe, Gênesis 1:11, ele fala sobre a história da Torre de Babel. A Bíblia fala lá no verso 1 que existia só uma linguagem e uma só maneira de falar. Mas no verso 4, a Bíblia diz assim, Gênesis 11, verso 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Sabe, o desejo daqueles homens era construir algo para que eles se tornassem conhecidos. Sabe, não existe nada que eu e você possamos fazer sem que a glória seja só de um, é do Senhor. E não importa o quanto você faça, e não importa quanto você se esforce, não importa aquilo que você esteja fazendo de melhor, não importa aquilo que você cresça.
a glória é só de um, é do nosso Deus. E infelizmente, o orgulho ganhou o coração desses homens. E eles foram tomados em desobediência. Porque eles não mais queriam seguir o caminho do qual o Senhor falou, estava apontando. Mas eles decidiram de forma humana e irracional de construir algo que pudesse tocar os céus, que eles se tornassem conhecidos por todas as nações. E sabe que mesmo assim a Bíblia fala no verso 5 que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E no verso 6 fala assim, ó, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intento. Então olha que loucura. Eles estavam tão unidos que o próprio Deus falou que eles podiam fazer tudo aquilo que desejassem. Só que nesse momento existia algo errado. Mas a Bíblia diz que existe um chamado para a unidade da igreja. A oração de João que Jesus fez foi para que nós nos tornássemos um. Então se imagine nós falando a mesma coisa, nós caminhando para o mesmo lugar, entendendo o mesmo destino, deixando toda a nossa habilidade humana para que eu não me torne ovacionado, mas que a glória seja dele. Você já entendeu o que pode acontecer na igreja do Senhor como santos? Sabe, quando Deus me falou nessa manhã, a igreja é a unidade dos santos a serviço do reino de Deus nessa terra. Eu perguntei para minha esposa, isso é de Deus ou é coisa minha? E de verdade eu não sei, mas é uma grande verdade. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus aqui na terra. Então nós somos uma igreja e está faltando uma coisa só: permanecer unidos, permanecer juntos, falando todas as mesmas coisas. A unidade gera autoridade, a unidade fortalece a igreja, a unidade transforma o nosso relacionamento com Deus, a unidade gera amadurecimento pessoal, a unidade fortalece o corpo, ela gera autoridade para resistir ao ataque das trevas. A unidade, ele atrai pessoas para Deus por meio da igreja. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria ler o último texto, ele é meio longo. Quem está feliz aí? Quem é a igreja de Jesus aqui? Nós vamos avançar por meio de Jesus. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. Só tem um que pode parar a igreja. Fala assim, sou eu. Então nós não vamos parar a igreja. Aliás, nós vamos continuar firmes, posicionados, falando as mesmas coisas. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se você está aqui nessa casa e se porventura existe algo falando ao seu coração, se existe alguma resistência, se você tem dado ouvidos a alguém que foi magoado, se você tem dado ouvidos a alguém que está magoado, porque não entendeu a única coisa que precisa entender, que é renunciar por amor a Cristo, as suas vontades, eu queria desafiar você a procurar alguém maduro, a procurar um líder, a procurar os pastores, o Xande, a Marcelo, o Tiago, a Fábio, o Samuel, a Vitória.
o Edu, a Amanda, os líderes dessa casa, e tivesse uma mesa verdadeira com eles, para que todo o caos, para que toda a ação das trevas saísse da sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que isso tudo vai mudar no seu coração. E você desesperadamente vai permanecer firme no Senhor, entendendo que você só está aqui porque o próprio Deus te trouxe para cá. Não foi porque você queria mais uma igreja. Curitiba está lotada de igrejas maravilhosas. E nós só queremos ser mais uma igreja que obedece a Cristo. 1 Coríntios 12, 17, 12, do 12 ao 27. Porque assim como o corpo... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça ou os pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Meu Deus, gente. Põe na tela aí para mim. Vou continuar até o 27, que o meu sumiu. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito valor, muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais a honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, aleluia, e individualmente membros desse corpo. Ficou alguma dúvida? Nós somos a igreja do Senhor. Não se ache menor do que ninguém. Não se ache maior do que ninguém. Porque nós todos estamos aqui por causa de um Deus que venceu na cruz do Carvalho e nos deu vitória, para que a gente continue unidos como uma grande igreja, como santos no Senhor.